Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desmistificar um negócio que, olha, muitas vezes parece um monólito invisível gigantesco, mas que afeta o dia a dia de absolutamente todo mundo. Eu estou falando do Estado. A nossa ideia aqui é desconstruir a anatomia dessa estrutura imensa, pecinha por pecinha, para entender de fato como ela se forma, como se organiza e, claro, como ela funciona. Então, vamos mergulhar nisso. Pensa só um instante. O que faz um país? Quais são aqueles materiais fundamentais, tanto físicos quanto jurídicos, para a gente construir um país que funcione de verdade? Porque cá entre nós, criar uma estrutura estatal vai muito além de só desenhar umas linhas imaginárias e fronteiras no mapa, né? Tem toda uma engenharia jurídica e social hiper complexa por trás disso tudo. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Ponto 1. O conceito de Estado. 2. A origem do Estado. 3. A estrutura de poder. 4. Modelos e formas de Estado. E fechando a conta no 5, democracia, cidadania e Constituição. Começando pelo ponto 1, o conceito de Estado e seus blocos de construção fundamentais. Tem um jurista alemão bem famoso, o George Jelinek, que traz uma definição que é um clássico absoluto. Ele descreve o Estado basicamente como a corporação de um povo assentado em determinado território e dotada de poder originário de mando. Parece complicado, mas na verdade isso revela uma tríade essencial para a gente: povo, território e soberania. É como se fosse um tripé. Sem essas três pernas combinadas e muito bem firmadas, simplesmente não tem como um Estado existir no cenário jurídico e internacional. Agora, o que é realmente interessante de notar aqui é como essa divisão resolve umas confusões super comuns no nosso dia a dia. A gente precisa separar termos que a galera usa como sinônimo o tempo todo, mas que não são. Povo é estritamente o vínculo jurídico, a nacionalidade com aquele estado. População é um dado puramente demográfico, sabe? É literalmente quem tá ali pisando no território naquele momento. E a nação já puxa para um vínculo cultural, histórico, de idioma. Para colocar isso em perspectiva, uma pessoa estrangeira que mora no Brasil faz parte da nossa população física, claro, mas não faz parte, juridicamente falando, do povo brasileiro, porque não tem a nossa nacionalidade. Deu para pegar a diferença, né? Avançando para o ponto 2, a origem do Estado, os arquitetos. A base teórica de tudo isso está nos pensadores contratualistas. A gente tem 3 grandes nomes mapeados aqui de forma bem direta. Cada um deles olhou para a natureza humana de um jeito diferente para tentar justificar por que a humanidade precisou formar um governo, para começo de conversa. Thomas Hobbes defendia que a gente precisava de um Estado bem forte. John Locke já argumentava que o Estado estava ali primariamente para proteger nossos direitos naturais, a nossa liberdade e a propriedade. E aí vem Jean-Jacques Rousseau batendo na tecla de que a soberania tem que estar sempre nas mãos da população. Falando no Hobbes, ele tinha uma visão, digamos, bem dramática e até meio caótica sobre como era a vida no estado de natureza. Isso fica imortalizado nessa frase famosíssima: o homem é o lobo do homem. Na cabeça dele, se não tivesse um poder central forte, a humanidade ia viver num cenário de conflito e medo constante. Por causa disso, a única saída racional para a gente não se destruir era abrir mão da força individual e entregar esse poder na mão de uma autoridade central, inquestionável, que ia botar ordem na casa e garantir a nossa segurança básica. Isso ilustra brilhantemente o contraste com o que o Rousseau pensava. Com uma frase super afiada, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. O Rousseau escancara essa contradição entre a nossa liberdade natural e as regras pesadas de viver em sociedade. Para ele, a única forma legítima de organizar um Estado é garantindo que a verdadeira soberania nunca saia da mão do povo. Nada de poder central oprimindo todo mundo. A vontade popular é quem tem que mandar de verdade. Entrando agora no nosso ponto 3, a estrutura de poder, focando na separação e no equilíbrio. Saindo um pouco dessas origens filosóficas e indo para o projeto prático da governança moderna, a gente chega na famosa teoria do Montesquieu. É ela que desenha a divisão do poder em 3 braços, independentes, mas que precisam trabalhar em harmonia. É literalmente uma otimização daquele contrato social para evitar qualquer tipo de tirania. Funciona assim: o poder legislativo, que no Brasil é representado pelo Congresso Nacional, é quem cria as leis. O poder executivo, centrado ali na figura da presidência da República, administra a máquina do Estado. E o poder judiciário, que tem o STF no topo, aplica essas leis e resolve os conflitos. É um jogo constante de pesos e contrapesos, muito dinâmico e super bem amarrado. Chegamos no nosso ponto 4, modelos e formas de Estado, de olho na estrutura desse projeto. Então vamos em frente e ver como isso se constrói na prática do território.
De um lado da balança, a gente tem o Estado unitário. É aquele modelo onde o poder político é altamente centralizado. Fica tudo num núcleo principal que emite as diretrizes para todo mundo, tipo o que rola lá na França. Do outro lado, temos o Estado federal, que é exatamente o caso do Brasil. No modelo federalista, existe uma descentralização política gigantesca. Ou seja, a União, os estados e os municípios dividem as tarefas e têm uma autonomia real, tudo com garantia na Constituição. E quando a gente olha para quem está no comando, também temos dois mundos bem diferentes. Numa monarquia, tipo no Reino Unido, o chefe de Estado herda o cargo e fica lá pela vida toda. Já numa república, a liderança é eleita pelo povo e tem prazo de validade. E convenhamos, ser um cargo temporário traz por natureza um peso enorme de responsabilidade e prestação de contas. Sobre sistemas de governo, a gente tem o presidencialismo, onde a mesma pessoa faz o papel de chefe de Estado e chefe de governo. Agora, no parlamentarismo, essas funções são rigorosamente separadas, o que cria dinâmicas de poder completamente distintas do dia a dia. Reta final da nossa análise, ponto 5. Democracia, cidadania e Constituição. Onde entram os habitantes? Se a gente olhar pelo retrovisor da história, o papel do Estado mudou demais. O modelo mais antigo era o Estado liberal. A regra era clara, intervenção mínima. O foco era só proteger a propriedade e deixar a sociedade rodar. Só que, com o agravamento das desigualdades, houve uma transição para o Estado social. Aqui, o Estado precisou arregaçar as mangas e oferecer serviços de saúde, educação, previdência. E todo esse caminho nos trouxe para o modelo que a gente vive hoje, o Estado democrático de direito. Essa é, inclusive, a arquitetura exata da nossa Constituição de 1988, que amarra de um lado a participação política e do outro essa baita rede de proteção social. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a Constituição de 88 não é um mero documento decorativo para ficar na gaveta. Ela é a base jurídica suprema que dá vida ao Estado e, acima de tudo, garante os direitos da população. E a partir do momento que a gente entende isso, a palavra cidadania vira um verbo de ação, significa botar a mão na massa. A gente está falando de votar, claro, mas vai muito além. É participar ativamente de audiência pública, ficar de olho onde o recurso público está indo e cobrar transparência o tempo todo daqueles 3 poderes que a gente acabou de ver. Para amarrar essa nossa explicação de hoje, quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem está acompanhando a gente. A democracia, definitivamente, não é um botão de piloto automático. Ela é uma prática vigorosa e contínua. Toda essa anatomia do Estado, desde definir a linha da fronteira até a separação das cadeiras de poder, só funciona e ganha sentido se for alimentada pela participação cívica diária. Fica a reflexão. Até que ponto essa complexa engrenagem do Estado realmente reflete o poder soberano das pessoas que formam tudo isso? É uma excelente pergunta para a gente levar adiante. Muito obrigado por acompanharem e a gente se encontra na nossa próxima análise.